Bom dia a todos. Meu nome é Bianca, eu sou R3 do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Clínicas da Unicamp e hoje nossa aula vai ser sobre cistos aracnoides intracranianos. Então, aqui nós temos o roteiro da apresentação. Primeiramente, uma introdução breve, epidemiologia, patologia e patogênese, localização dos cistos, quadro clínico, diagnóstico e classificação, diagnósticos diferenciais e, por fim, tratamento. Bom, primeiramente, os cistos aracnoides, eles consistem em anormalidades congênitas que vão surgir aí durante o desenvolvimento a partir de uma divisão da membrana aracnoide, sendo essa a principal teoria aceita, apesar de que alguns poucos autores acreditam também que possa haver o desenvolvimento de novo em adultos, sendo essa hipótese baseada, por exemplo, em estudos que mostraram uma diferença importante nas principais localizações, por exemplo, no intraútero e no adulto, por exemplo. Mas, como eu falei, o mais aceito é de que sejam, de fato, anomalias congênitas. São lesões benignas e geralmente assintomáticas, como veremos mais à frente também, podendo estar localizadas no compartimento intracraniano ou no canal medular. Aqui o nosso enfoque é exclusivamente nas lesões intracranianas. Elas se localizam no espaço subaracnoide, geralmente estando relacionadas diretamente a alguma cisterna aracnoide. Contém um material muito semelhante ao líquido em seu interior e não tem relação ou associação com quadros infecciosos, pós-traumáticos ou hemorrágicos, por exemplo. Em relação à epidemiologia, os cistos aracnoides eles correspondem a cerca de 1% de todas as massas intracranianas, com uma incidência aproximada de 5 em cada 1.000 autópsias e com uma preferência pelo sexo masculino com uma relação de 4:1. Na maioria das vezes são lesões esporádicas e não sindrômicas, apesar de haver alguns estudos também que mostram que pode haver alguma associação com algumas síndromes, por exemplo, havendo inclusive uma frequência aumentada em alguns tipos de mucopolissacaridose e podem, inclusive, vir associadas com outras malformações, sendo mais comum, na verdade, como eu falei, de que sejam lesões esporádicas. Em relação aqui a um pouquinho da patogênese, como já havia comentado anteriormente, os cistos aracnoides são lesões que vão surgir, então, durante a divisão, a partir de uma divisão congênita da camada aracnoide, permitindo, então, o acúmulo de líquor dentro desse espaço em potencial, sendo, então, justamente consideradas como lesões intraaracnoides. A parede desses cistos é formada por células aracnoides achatadas, que vão constituir, então, uma membrana translúcida fina, não havendo, então, componente sólido ou um revestimento epitelial de fato. E essas células aracnoides costumam ser positivas para o antígeno de uma membrana epitelial, o EMA. Em algumas situações menos frequentes, pode ser que esse revestimento tenha um revestimento mais complexo, com presença de células da neuróglia ou do epêndima. Mas o mais comum é de que haja apenas células aracnoides nessa membrana. Como eu falei, o líquido presente no interior dos cistos aracnoides é bastante semelhante ao líquido normal, na maioria das vezes apresentando uma contagem normal de células, proteínas, mas alguns estudos colocam que pode haver algumas pequenas diferenças em relação ao líquido normal, principalmente no que diz respeito ao conteúdo de fosfato, proteína, ferritina e lactaldeshidrogenase. E apesar de não haver comprovadamente qual seria o principal mecanismo, por exemplo, de crescimento desses cistos aracnoides, algumas hipóteses é de que há secreção, por exemplo, ativa pelas células da parede desse cisto. Uma outra hipótese é a presença de um gradiente osmótico, permitindo, então, uma difusão passiva de líquor para o interior dos cistos, e também a presença de um mecanismo valvular unidirecional, permitindo, então, o aprisionamento progressivo de líquido no interior
dos cistos aracnoides. Bom, em relação à localização, o mais comum é de que esses cistos estejam localizados aí na fossa média, se invaginando e alargando a fissura silviana. Outras localizações são, por exemplo, a fossa posterior, em especial o ângulo ponto cerebelar e a cisterna magna, localização também supracelar, intraventricular. E aqui coloquei uma tabela retirada do Greenberg, mostrando então a porcentagem das principais localizações. 49% mais ou menos localizado na fissura silviana, 11% no ângulo ponto cerebelar, 10% na região supracolicular, aí inclusive fazendo um diagnóstico diferencial com lesões da pineal, por exemplo. No verme cerebelar, 9%, celar e supracelar, 9%, e menos comumente, por exemplo, localizados daí no interhemisférico, na convexidade cerebral e na região do clivus, por exemplo. Bom, em relação ao quadro clínico, havia comentado mais anteriormente, a maioria dos pacientes vai ser assintomático, com apenas 5% dos casos sendo de pacientes sintomáticos. E geralmente, quando os pacientes se tornam sintomáticos, isso costuma acontecer ainda na infância. Tanto que destes 5%, em torno de 75% são crianças, se devendo, então, ao crescimento progressivo dessas lesões, gerando um certo efeito de massa, e a partir disso, déficits neurológicos, por exemplo, ou por compressão direta, ou sintomas de hipertensão intracraniana, por exemplo, por hidrocefalia obstrutiva. E os sintomas, em geral, eles vão depender da localização dos cistos. E os cistos que mais comumente vão se apresentar de maneira sintomática são os cistos localizados na região celar, supracelar, os cistos quadrigeminais e de ângulo ponto cerebelar. Então, alguns desses sintomas são cefaleia, náuseas e vômitos, aí como sintomas, por exemplo, de um quadro de hipertensão intracraniana, crises convulsivas, em especial em relação àquelas lesões localizadas adjacentes ao lobo temporal, déficits focais, atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e até mesmo déficits cognitivos, assimetrias ósseas e também distúrbios psiquiátricos. A hidrocefalia, ela chama atenção, por exemplo, no caso de lesões supracelares, apesar de poder estar presente em outras localizações. E essas lesões supracelares, elas também podem cursar, por exemplo, com endocrinopatias, aí por compressão de estruturas hipotalâmicas, hipofisárias, déficits visuais e também um tremor, entre aspas, um tremor cefálico, conhecido como Bobo-Redol síndrome, que seria algo como síndrome da boneca que balança a cabeça, que seria justamente movimentos involuntários, ritmados, para frente, para trás da cabeça, que, segundo o que eu li, é bem característico desse tipo de cisto na região supracelar, mas pouco comum. E os pacientes podem ainda se apresentar com um quadro de deterioração neurológica súbita, que pode ser secundária, por exemplo, à ruptura do cisto, ou, por exemplo, a secundária a uma hemorragia, seja ela intracística ou subdural. Aqui chamando a atenção, por exemplo, para cistos localizados aí na região temporal, que são, inclusive, conhecidos por poderem evoluir dessa maneira. Pode haver, por exemplo, uma dilaceração aí das veias pontes a partir de um trauma mínimo. Inclusive, algumas crianças que possuem cistos nessa localização, aí próximo à fissura silviana e tudo mais, sendo, inclusive, recomendado a não praticar esportes de contato, por exemplo, devido a esse risco. E aqui abaixo, justamente, uma imagem ilustrando uma hemorragia subdural secundária aí a um cisto localizado na região da fissura silviana. E em relação ao diagnóstico e classificação, os dois principais exames, tanto para diagnóstico quanto para segmento, sendo a tomografia e a ressonância magnética. Na tomografia, como vou mostrar em imagens mais à frente, eles vão aparecer justamente como lesões extraxiais, bem delimitadas, não calcificadas, a gente também com uma parede imperceptível, e que vão apresentar uma densidade aí semelhante, igual, na verdade, à do líquor.
E também pode notar a presença, por exemplo, de expansão e remodelamento ósseo adjacente. Na ressonância, novamente, ele vai ter o mesmo sinal do líquor nas várias sequências, e esses são, como eu falei, os dois principais exames para diagnóstico e segmento. A cisternografia por TC, ou ressonância, ou ventriculografia, não costuma ser necessária, mas pode ajudar aí no diagnóstico diferencial e ajuda principalmente a vermos se existe comunicação desses cistos com as cisternas adjacentes, por exemplo. Então, aqui, imagem de tomografia, como eu havia comentado, então, a gente nota essa lesão extraaxial, que é bem delimitada, tem a mesma densidade do líquor. Aqui, localizado, então, na fossa média, que, como eu havia comentado, é a localização mais comum. Aqui é um outro exemplo. E aqui chamando a atenção justamente porque eu falei de poder ver, então, esse remodelamento, essa expansão óssea, aqui observado, por exemplo, na ácido esfenóide. E aqui trouxe umas imagens para ilustrar principalmente as diferentes localizações, né? Imagens de ressonância, então, como eu havia comentado, vão apresentar a mesma intensidade aí do líquor nas diversas sequências. Então, aqui, novamente, um cisto da fossa média, já que um cisto localizado no ângulo ponto cerebelar, retrocerebelal de cisterna magna, e aqui nesse último exemplo também um cisto aí retrocerebelar de cisterna magna com já hidrocefalia associada. Aqui nessa imagem a gente nota um cisto na região supracelar, um cisto de localização aqui supracerebelar, e aqui outras localizações menos frequentes, por exemplo, aqui de um cisto interpeduncular, um cisto de convexidade cerebral aí na região frontal à direita, um cisto interhemisférico, e aqui, por exemplo, localizado na cisterna quadrageminal. Seria melhor ter observado num corte sagital, por exemplo. Aqui, os mais comuns, né, então, que são os cistos de fossa média, de fissura silviana, eles têm essa classificação por Galassi, que os subdivide em 3 tipos. O tipo 1, aqui como demonstrado nessa primeira imagem, são cistos pequenos, biconvexos, localizados aí na ponta anterior do lobo temporal, geralmente é abaixo então, da ácido esfenóide, e que não costuma apresentar um efeito de massa significativo. Nem exames de cisterno TC ou ressonância, são cistos que têm uma ampla comunicação com as cisternas adjacentes. Já o tipo 2, ele apresenta esse formato mais quadrangular, e ele envolve segmentos mais proximal e intermediário da fissura silviana, e já apresenta um certo efeito de massa, principalmente aí sobre o lobo temporal. E apresentam comunicação parcial com as cisternas adjacentes. E o tipo 3, ele já apresenta um efeito de massa aí, sobre os lobos temporal, frontal e parietal, e envolve a fissura silviana completamente. Eles aqui apresentam já uma mínima comunicação com as cisternas adjacentes. Bom, em relação ao diagnóstico diferencial, então, nós fazemos, por exemplo, com a própria megacisterna magna, em relação àqueles cistos retrocerebelares, por exemplo. Um outro diagnóstico diferencial bem importante é com os cistos epidermoides, por exemplo, daqueles cistos localizados no ângulo ponto cerebelar. Aqui, os cistos epidermoides, a principal diferença é que eles vão, por exemplo, no T2, no FLE, eles têm uma heterogeneidade de sinal, e eles são lesões que restringem a difusão, como eu vou mostrar no próximo slide. O que é uma característica que não está presente aí nos cistos aracnoides, e vai ser o principal aí para nos ajudar a diferenciar. Além disso, eles costumam ter um certo envolvimento em relação a estruturas vasculares e neurais, por exemplo, ali do ângulo ponto. Um outro diagnóstico aí, por exemplo, cistos leptomenígeos pós-traumáticos, que além de ter a história do trauma em si, pode ter alguma fratura subjacente, por exemplo, higroma subdural ou hematoma subdural crônico. Aí, por exemplo, no higroma ele não vai apresentar exatamente o mesmo sinal do líquor na ressonância e a sua cápsula pode ter uma certa captação de contraste. Diferencial também com tumores císticos, como, por exemplo, um astrocoma pilocístico, hemangioblastoma, mas que aqui vão ser lesões intraaxiais
que vão ter também um componente sólido, na maioria das vezes, e que esse componente acaba que capta contraste diferente aí do que a gente observou na imagem dos cistos aracnoides. Também fizemos diagnóstico com cistos não neoplásicos, como cisto neuroentérico, neuroglial e cisto porencefálico, e também diagnóstico diferencial com cistos de retenção, que aí irão surgir, por exemplo, após um quadro infeccioso, algum tipo de quadro hemorrágico, por exemplo. Aqui é um exemplo do megasterna magna, e aqui nessa imagem do meio do cisto epidermoide aí no ângulo ponto cerebelar. Como eu falei, uma heterogeneidade de sinal aqui, e a principal diferenciação é que são lesões aí que vão apresentar um hipersinal na difusão e um baixo sinal no ADC, né? Uma restrição, então, à difusão. E aqui um exemplo de um cisto neuroglial, por exemplo. E, por fim, em relação ao tratamento, os pacientes que são assintomáticos, em geral, vão receber tratamento conservador com exames de imagens seriados, justamente para observarmos o comportamento dos cistos aracnoides, até porque o curso clínico dos cistos aracnoides, ele costuma ser variado, ele é incerto. Alguns apresentando, então, estabilidade, a maioria deles apresentando estabilidade ao longo do tempo, mas podendo haver também crescimento ou até mesmo uma diminuição do seu tamanho em exames subsequentes. Para aqueles pacientes adultos que se apresentam como um achado incidental, em geral se recomenda um exame de controle em 6 a 8 meses, justamente para observar se há ou não crescimento do cisto, e havendo a necessidade de uma nova imagem apenas se novos sintomas, sinais de alarme. Então, esses pacientes assintomáticos geralmente candidatos ao tratamento conservador. Sendo a abordagem cirúrgica indicada principalmente na presença de déficits neurológicos ou de hidrocefalia, sendo, por exemplo, controverso para o tratamento daqueles pacientes que se manifestam apenas com crises convulsivas, por exemplo, sendo preferencial, pelo menos de maneira inicial, o tratamento com anticonvulsivantes mesmo. E também controverso quando a cefaleia é um único sintoma aí, é um sintoma isolado. Muitas vezes pelo fato da cefaleia ter um componente multifatorial, então nesses pacientes, sendo mais indicado primeiramente uma investigação para complementar se essa cefaleia é um sintoma que possa estar associado aí com um quadro de uma hipertensão intracraniana intermitente. Então, complementar, por exemplo, com investigação de fundo de olho, manometria para dosar a pressão de abertura no líquido, outros achados para complementar se essa cefaleia é associada a uma hipertensão intracraniana. Em relação, por exemplo, a quando esses cistos se manifestam aí como um hematoma subdural a partir da ruptura, por exemplo, né? Então, aí no caso estão indicada a abordagem, a drenagem do hematoma em si, não necessariamente necessitando abordar o cisto. E em relação aos higromas subdurais, pode ser feita inicialmente uma tentativa com acetazolamida, antes de se pensar numa abordagem cirúrgica. E em relação às opções de tratamento, nós temos algumas, como, por exemplo, a derivação cisto-peritoneal, que por algum tempo já foi considerada como a principal forma de abordagem dessas lesões, mas que acaba incorrendo nos mesmos problemas de uma DVP, por exemplo, que é a presença de uma prótese e os mesmos riscos associados de infecção, de falha de funcionamento, disfunção e necessidade de reabordagem. Apesar de eficazes, então, tem uma certa taxa de recorrência associada após derivação cisto-peritoneal e também necessidade de revisão do sistema. Uma outra opção seria a drenagem com aspiração por uma punção percutânea, que apesar de conseguir efetivamente esvaziar o cisto de maneira temporária, não é uma boa opção para tratamento a longo prazo, pela alta taxa de recorrência. Uma outra opção, a craniotomia com excisão aí das paredes do cisto, associado ou não à fenestração do mesmo, e o que é mais preferido pela maioria dos autores atualmente, quando possível, é a fenestração por endoscopia. E aí, então, tendo múltiplas formas de abordagem, né? Como, por exemplo, a cisto-cisternostomia, cisto-ventriculostomia,
ventriculocistostomia e ventriculocisternostomia, basicamente consistindo em comunicar, então, esse cisto com alguma cisterna adjacente ou com um ventrículo. Então, sendo indicado, por exemplo, justamente quando esses cistos ali estão próximos ou encontrados com as vias do líquido. É uma abordagem preferencial para quando esses cistos são cistos de fossa posterior, estão localizados na cisterna quadrigeminal, e cistos supracelares. E também, idealmente indicados quando não há presença de tantas septações aí no interior desses cistos. Aqui, por exemplo, para os cistos localizados aí na região temporal ou temporobasal também podem ser realizados, mas há relatado que tem uma maior dificuldade técnica para quando estão localizados nessa região, por exemplo. Aqui, esse autor, Orchtel, em 2020, fez um trabalho, né, uma revisão com vários casos, em que foi feita a fenestração por via endoscópica. Vou até mostrar mais para frente alguns exemplos do trabalho dele. E coloca que ele tem uma baixa taxa de complicações, mas que não estão ausentes. Então, em alguns pacientes, aí, apesar de número baixo, precisaram de uma reabordagem ou precisaram, durante a cirurgia, de conversão para uma microcirurgia, seja por dificuldade técnica mesmo, dificuldade em relação à localização de estruturas anatômicas, e principalmente quando acontecia algum certo tipo de sangramento, que, como nós sabemos, às vezes é difícil de controlar só pela endoscopia. Ele também recomenda que, por exemplo, quando se vai fazer a comunicação com o ventrículo, que se conte com o auxílio de navegação no intraoperatório, para identificarmos o ponto de menor distância, digamos assim, do cisto até o ventrículo, por exemplo. E também recomenda que, até para diminuir as taxas de recorrência desses cistos, que sejam feitas fenestrações amplas e multidirecionais, e também fenestrações em mais de um ponto. Inclusive, quem assistiu um pouquinho da última cirurgia que nós fizemos de um cisto intraventricular, foi exatamente o que foi realizado, fenestração em mais de um ponto, e isso acaba diminuindo as taxas de recorrência, por exemplo. Bom, e aqui, então, algumas imagens do trabalho desse autor. Aqui, por exemplo, um cisto de fossa média. Aqui nas primeiras imagens foi realizada, então, a cisternorressonância. Então, a gente percebe que não há uma comunicação, então, que o contraste nas cisternas aracnoides e não contrastando no interior do cisto, por exemplo. Então, ele fez a abordagem a partir de uma trepanação temporal. Aqui já mostrando imagens de fenestração aí, ele fenestrou em mais de um ponto diferente, né? Que inicialmente entre o tentório, o terceiro nervo e a carótida interna. Então, primeiramente realizada uma coagulação com bipolar e após o alargamento, então, aí desse cisto, dessa fenestração, perdão. E aqui também uma nova fenestração em outro ponto, entre o segundo nervo e a artéria carótida interna. E aqui, na imagem de controle, já percebendo, então, que foi efetiva aí a comunicação do cisto com as cisternas adjacentes, tanto que a gente percebe o contraste tanto nas cisternas quanto no cisto, diferentemente do que era visto no pré-operatório, por exemplo. Então, aqui, um exemplo de uma cisternostomia. E aqui, um exemplo de uma cistoventriculostomia, onde ele inicia a abordagem pelo cisto e realiza um estoma aí no parênquima, num ponto de comunicação, até se alcançar o ventrículo, por exemplo. Aqui, inicialmente, uma coagulação também bipolar e após realizado um alargamento com cateter de Fogarty. E aqui, novamente, a gente não percebia a comunicação desse cisto com o ventrículo ou com as cisternas, e aqui, diferentemente do que foi observado no pós-operatório. Aqui, no caso, ele preferiu deixar também um shunt no intraoperatório. Então, era basicamente isso que eu tinha para comentar. Aqui estão as referências. Obrigada.